Nesta série, eu vou responder uma pergunta feita por você sobre qualquer assunto e você vai ter a alegria de me ver responder a sua pergunta diretamente para você sobre aquele assunto que você nunca ficou convencido com as respostas que lhe deram por aí. Vem comigo, eu vou responder a sua pergunta. Olá, seja bem-vindo à série onde eu vou responder a sua pergunta. Se você já gostou do tema, dê um like nesse vídeo, se inscreva, compartilhe, deixe um comentário e nós vamos responder em cada vídeo a 5 pessoas diferentes, 5 perguntas sobre qualquer assunto que vocês tenham ainda dúvidas, porque nunca encontraram respostas corretas por aí. A primeira pergunta é da Sara Sampaio. A Sara perguntou: é possível ser feliz nos dias de hoje? Olá, Sara. Obrigado pela participação, pela pergunta. Olha só, é possível sim você ser feliz atualmente. Não tem problema nenhum. A questão está em 2 situações. Primeiro, você saber o que é realmente felicidade. E segundo, saber o local certo onde procurar essa felicidade. A felicidade é o desfecho da conclusão de um período com êxito. Se você conclui com êxito, com sucesso, qualquer tarefa que você fez, e você tem aquela satisfação por isso, então isso é felicidade, independente do que você tenha passado para realizá-la. Vamos supor que 2 pessoas vão fazer uma trilha no mato qualquer. E aí uma reclama de tudo que está passando. Reclama dos arranhões que tem, reclama das mordidas dos insetos, reclama do calor, reclama do sofrimento que está passando por lá, enquanto que a outra vai curtindo esses momentos. Ela fica alegre com tudo, independente de qualquer coisa, ela está fazendo a trilha porque foi ela que escolheu, ela quer fazer aquilo. Então, quando ela chega no topo, lá no local onde ela termina a trilha, ela chega totalmente feliz, muito embora também arranhada, mordida, com todo o calor que passou, mas ela está feliz, porque foi aquilo que ela escolheu e ela aproveitou cada situação, enquanto a outra passou pelas mesmas coisas, porém passou com todo tipo de reclamação. Então, quem foi feliz das 2? A que curtiu o momento todo. Então, independente de qualquer coisa, você tem que aprender a se conscientizar de que você escolheu aquilo, que você está fazendo porque você quer, que não tem problema nenhum. Então não tem por que você ficar infeliz, você tem que aproveitar os momentos. Os obstáculos vão existir, o sofrimento vai existir, mas faz parte do processo, contanto que você tenha êxito no final. Você deve procurar essa felicidade mais dentro de você do que fora. A felicidade não está em você ter coisas, a felicidade não está em você ter aquilo que fulano tem, que fulana não tem. Você ter aquilo que você vê as pessoas têm, você ter sucesso, seja aqui, seja ali. Não, a felicidade está em você se conscientizar de que aquilo que você está fazendo porque escolheu, você vai obter êxito, você vai fazer com maior esmero, com maior dedicação e no final você consegue ser feliz. A felicidade é formada por vários momentos contínuos, de êxitos. Você vai tendo um êxito aqui, um sucesso ali, e isso é felicidade. E você tem que ter essa felicidade nas mínimas coisas. Se você for varrer a casa e você conseguir fazer tudo aquilo ali, e você olhar, ver que está bem feito, pronto, você tem que ficar feliz com isso. A felicidade é um estado emocional que acontece depois de cada conclusão de uma tarefa qualquer, de qualquer situação, de qualquer momento. Você passou por um momento difícil, mas chegou lá, você precisa sentir aquela satisfação com tudo aquilo, ok? Então a felicidade existe e você pode ser feliz hoje sim. Você só precisa raciocinar com lógica, conscientizar a sua mente e fazer as coisas com ânimo. Você está vivo, você está saudável, você está feliz. Então vale a pena sim você cultivar
esse momento de felicidade, esses momentos de felicidade, apesar de todos os problemas que estamos vivendo hoje. Agora está tudo aqui. Você não precisa ser afetado por nenhuma coisa que vem de fora. Entre você e tudo lá fora, você deve criar um filtro para deixar chegar a você só as coisas que lhe agradam. O que for ruim, você vai deixando de lado, se livrando, e aí você vai aprender a lidar com os êxitos, com os sucessos, com os momentos que você diz, eu estou bem, estou aqui, estou na luta, e assim por diante. Valeu, Sara. Um abraço. E o Márcio Antunes perguntou, qual é a causa do sofrimento? Bem, Márcio, essa resposta é um pouco mais profunda, né? Porque, na verdade, são 3 as causas do sofrimento. Primeira causa, a falta de amor próprio. Você não consegue ter uma vida realmente saudável em todos os aspectos se você não tiver amor próprio. Então, a ausência de amor próprio é a primeira causa do sofrimento. Porque quando você não se ama, você se contenta com pouco, você vai protelando a sua felicidade, o seu sucesso, você vai deixando muitas coisas de lado e você vai dizendo, eu não tinha isso mesmo, então agora eu vou me acostumar com isso e agora já não tenho mais para onde ir. Então a primeira coisa que vai fazer você dar o primeiro passo para se desenvolver e alcançar muitas metas que você quer na vida, né, e sair desse patamar de sofrimento, é justamente uma coisa chamada amor próprio. Muitas pessoas negligenciam isso. Eles querem amar o próximo, querem salvar as minorias, querem fazer isso, fazer aquilo lá fora, mas em compensação, para si, ele não está nem aí, né? Ele se dedica à família, se dedica ao trabalho, se dedica à sua igreja, né, à sua religião, se dedica às causas sociais, se dedica às minorias, mas não se dedica a si mesmo. E aí, em todos esses cantos que eu acabei de dizer, né, todos esses segmentos, ele vai ter decepção. Ele vai ficar decepcionado em todos esses setores. E vai ficar sempre com aquela sensação de eu estou fazendo bem para os outros e não estou tendo nada em troca. Então isso já começa aí o sofrimento. Então você precisa entender isso. O sofrimento começa com a ausência do amor próprio. A segunda coisa que proporciona o sofrimento é a ausência de conhecimento. Né? Quando você não tem o conhecimento devido, você sofre porque você acredita em praticamente tudo que lhe dizem, né? Tudo que lhe ensinam, tudo que lhe mostram. E você fica na dúvida, no mínimo você fica na dúvida sobre muitas coisas que estão acontecendo, né? Se desenrolando na sua frente, no seu dia a dia. E você não sabe se faz, se não faz, se adere ou não. Você não sabe se aquilo é certo ou não e assim por diante. Então, a falta de conhecimento, e esse conhecimento ao qual eu me refiro, é o conhecimento que salva pessoas, né? O conhecimento que direciona você para o seu desenvolvimento e, obviamente, o seu êxito em muitas das coisas que você faz na sua vida. Então, você precisa ter o conhecimento certo. Aqui mesmo nesse canal, você vai ter um conhecimento muito específico e libertador. Então, acesse os vídeos aqui do canal que você vai encontrar muito conhecimento que vai libertar a sua mente. Aqui mesmo eu vou deixar aqui no card essa série que fala a respeito da sua Santíssima Trindade, da Santíssima Trindade pessoal, que você vai ver que só esse conhecimento aqui já é suficiente para você esclarecer muita coisa e aprender mesmo. Se você botar em prática, acabou o seu sofrimento. Então, o conhecimento não é aquele que se obtém na escola, não é aquele que você obtém na faculdade. Eu já vi muito doutor, pós-doutor, por aí no sofrimento. Por quê? Porque ali é só título. Título é ilusão. O que salva você mesmo é o conhecimento que vai lhe desenvolver na vida. Então você tem que ter esse conhecimento, senão você começa a duvidar de tudo, você começa
a acreditar em tudo, você faz as coisas sem saber se está fazendo certo, porque você não tem o conhecimento, e assim por diante. Então, como é que você consegue esse conhecimento? Você o consegue procurando, pesquisando mesmo, aqui mesmo no canal você vai encontrar bastante conhecimento a respeito. Comece a assistir os vídeos que estão aqui no canal, que você vai chegar lá. E na internet mesmo tem muito conhecimento hoje gratuito e assim por diante. Então essa é a segunda causa do sofrimento, a ausência do conhecimento correto. E por último, a terceira causa do sofrimento é a ilusão. Quem não tem amor próprio e não tem conhecimento, aí dá de cara com a ilusão, você vive iludido, e essa é a pior coisa, porque o sistema vem e diz, agora a moda é essa, aí você vai aderir, aparece uma modazinha nas redes sociais, você vai aderir, ou então fica na dúvida se vai ou não, mas você vive iludido com o que não é real, o que não faz você feliz. Então essas três causas são as principais. A falta de amor próprio, essa é a principal causa e a primeira, porque sem ela você não vai para canto nenhum. A maioria das pessoas vivem perdidas aí, sem amor próprio. Elas ficam iludidas, a terceira proposição aqui do sofrimento, a terceira causa, elas ficam iludidas com tudo que está fora. Ela quer amar o próximo, quer salvar o próximo, enquanto isso ela se perde, ela perde a sua vida. E a segunda é a falta de conhecimento, você tem que ter esse conhecimento, senão você vai continuar na dúvida, no problema, a sua cabeça não vai deixar você em paz. E a terceira, sem dúvida, é a ilusão, a pessoa viver iludido. Se você conseguir sanar da sua vida esses três motivos, essas três razões, pronto, você vai dirimir, vai acabar com o seu sofrimento. Ok, Márcio? Um abraço. O Roberto Araújo perguntou, existe destino ou não? Ou é essas paradas de karma? É interessante essa pergunta, Roberto. Parabéns pela pergunta. Existe destino ou não? Existe karma ou não? Não existe especificamente um destino nem um karma. Eu mostro a você que tem pessoas que nascem no mesmo canto das outras e essa pessoa vai batalhar pelo seu desenvolvimento, vai estudar ali mesmo, enfrentando todas as adversidades, inventando todos os problemas, todas as dificuldades, ele vai estudar, ele passa por todo o processo de sofrimento e o processo trabalhoso, mas ele consegue chegar lá e se torna uma pessoa com bastante conhecimento, uma pessoa bastante desenvolvida e vence na vida. Então, o que acontece na vida dessa pessoa é que ela vai batalhar. Quando você vê a pessoa já feliz, já exitosa, já com um sucesso lá na frente, aí as pessoas têm por hábito dizer, o destino desse era vencer na vida, enquanto que os outros não. Não existe isso. Vai olhar a vida dele que você vai ver que foi muito empenho, muita dedicação, amor próprio, muita aquisição de conhecimento, Então o que houve na vida dele foi muito empenho. Então isso não é destino, isso é vontade de crescer. Você tem amor próprio, você se ama, então você diz, eu não quero ficar aqui para sempre. Você diz, eu não quero continuar com isso. Então as pessoas que não fazem isso acreditam em destino. E não, ele nasceu para ser assim, esse nasceu para sofrer, esse nasceu para isso. Não, mas não tem nada disso. Porque se você for olhar na vida de todas as pessoas, tanto masculino, feminino, qualquer tipo de pessoa, independente de religião, muito embora a religião atrapalha muito, dependendo dos dogmas que ela ensina. Então, você observa que as pessoas que não obtêm êxito, elas atribuem a sua falta de sucesso a muitas coisas, à família, ao governo, ao sistema, a tudo, até a Deus também, até o Criador, justamente por falta de conhecimento. E aí bota a desculpa sempre em alguma coisa, e uma delas é o destino, nasceu para isso. Mas você observe que aqui e ali sempre tem alguém saindo dali e obtendo êxito grandes em suas vidas.
E essa pessoa foi destinada por Deus para isso? Não, é porque ela foi lá e batalhou. Ela descobriu que tinha um caminho, descobriu que era por ali, então foi lá, batalhou e disse: se alguém consegue, eu também consigo. Mas isso não é destino, isso aí é força de vontade, amor próprio, luta, batalha, e aí vai e consegue, ok? Então o destino, ou o karma, é para quem se acomoda e vai viver ao Deus dará, né? Do jeito que acontecer, aconteceu, e ele vai dizer que foi o destino. Ok, Roberto? Um abraço. A Cristina Anchieta perguntou: o amor realmente existe? Vivo cansada de acreditar nisso. Eita, Cristina, essa também é profunda, hein? O amor existe sim. Agora a questão toda, Cristina Anchieta, a questão toda é você procurar o amor no lugar certo. O ser humano é condicionado a procurar o amor fora de si, procurar o amor nas coisas, nas pessoas ou nas situações. Enquanto que ela não consegue esse amor, enquanto ela não encontrar o amor dentro dela mesma, ela precisa encontrar esse amor dentro de si. O amor está lá, nas suas células, no seu coração, na sua mente, mas ela procura fora, ela quer amar o próximo. Mas observe que o mandamento é assim: amar o próximo como a si mesmo. Então, primeiro você tem que amar a si. Se você não tiver esse amor próprio, que eu já falei nas proposições anteriores, se ela não tiver esse amor próprio, ela não vai encontrar o amor nunca lá fora. Ela sempre vai se decepcionar, vai ter problemas, vai ter dificuldades de encontrar esse amor por conta disso. Porque ela não encontra o amor no lugar mais fácil e mais próximo dela, que é nela mesma. Então, primeiro você tem que desenvolver o amor próprio. Olhe no espelho todos os dias, olhe nos seus olhos e diga que você se ama, que você é única no planeta, que você é uma pessoa incrível e que você precisa amar a você para poder amar alguém lá fora. Quando você desenvolver o amor próprio, né, o amor por você mesmo, passar a gostar de você, então você vai se cuidar melhor, você vai se ver melhor, você vai se valorizar, você vai se vestir melhor, você vai fazer tudo melhor para você, você vai procurar se desenvolver e você vai ver também que as pessoas vão começar a olhar para você de forma diferente. E aí uma hora aquele amor que já está dentro de você, ele se exterioriza e encarna em alguém que você procura, que você quer. Isso vai ser automaticamente, vai encontrar uma pessoa com as virtudes que você precisa para ser complementado ou complementada. Ok? Então o amor existe, mas ele não está fora de você, ele está dentro de você. Ele está ali, paradinho, esperando que você vá lá e se motive, né? Que você tenha ânimo, que você tenha interesse, que você tenha entusiasmo, que você seja dinâmico com você mesmo e assim por diante. Então procura o amor no lugar certo, que ele está lá esperando por você. Quando você descobrir esse amor ou desenvolver esse amor com você ou para você, aí esse amor se exterioriza de forma correta, decente, e é o amor que você tanto procura. Mas ele não está fora, está dentro de você. Um abraço, Cristina. E a Sônia Stephanie perguntou: por que a religião não salva as pessoas? Sônia, por incrível que pareça, eu também já me fiz essa pergunta. Eu via tantos fiéis dentro das igrejas, né, as igrejas entupidas de pessoas, e as pessoas lá sofrendo, morrendo, com todo tipo de problemas conjugais, problemas sociais, problemas financeiros, com problemas de saúde. E eu dizia, por quê? Né? Se a pessoa está lá na igreja, é membro da igreja, por que não acontece? Bom, vamos analisar 3 aspectos que acontecem por conta disso. Primeiro, há mais de 2000 anos, o verdadeiro Cristo dizia aos doutores e sacerdotes daquela época, né, os responsáveis pelo povo naquela época. O Cristo já dizia: vocês não entram no reino dos céus e nem deixam as pessoas entrarem. Eu vou repetir isso porque isso é forte. Ele dizia isso justamente aos doutores
e aos sacerdotes da época. Ele dizia: vocês não entram no reino dos céus, nem deixam, né, nem permitem as pessoas entrarem. Então isso já responde em tese toda essa pergunta, né, toda a essência dessa pergunta. Né? Por que ele dizia isso? Por causa do óbvio. Cristo, com a sua sabedoria divina, ele sabia especificamente que não era, primeiro, interesse da igreja salvar as pessoas, né? Porque se você se salva, se você não precisa mais daquela instituição, você não volta mais lá. Você não vai manter aquela instituição. Você não vai ser escravo dela. Então, se você se salva, você continua o seu caminho sozinho. Você não precisa de religião. Né? Se você sabe o caminho para isso, você aprende. Então, ela não tem interesse que você se salve, nem você e nenhum fiel. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você salvo, você não precisa de igreja. Você continua precisando do Salvador, precisando do Criador, mas de igreja, não, você não precisa, mesmo porque a igreja, ela tem os seus dogmas, os seus interesses, não com relação ao Criador, nem com relação ao Salvador, mas com relação aos interesses dela mesma, né, das instituições religiosas. E segundo, ela não pode salvar ninguém, ela não tem essa prerrogativa, ela não tem esse poder de salvar as pessoas. As pessoas é quem tem o poder de salvar a si mesma, aproveitando o que Cristo ensinou, seguindo as leis do Criador, mas com relação à religião, não, a religião não tem condição de salvar. Se caso ela tivesse, ela salvava os seus próprios membros, né, os que dirigem a sua instituição religiosa. Né, a gente vê aí integrantes diretos da igreja, de qualquer instituição, de qualquer segmento, né, de qualquer denominação, passando pelos mesmos problemas do chamado ímpio, né, daquele que não está lá. Você vê pessoas de lá de dentro, né, pessoas fortes de lá de dentro, passando por todo tipo de problema, doença, dívida e assim por diante. Com essa pandemia aí mesmo, você vê que muitos deles estão indo embora, né, eu quero dizer, morrendo mesmo, perdendo suas vidas, e se ela tivesse de salvar, alguém salvaria ali, salvaria primeiro os seus. A gente não entende como uma pessoa que fala tanto de fé, que dá tanto conselho com relação à fé, e não conseguem se salvar, né? Salvar a própria vida. Existe sempre o contraponto de alguém dizer, não, mas a religião salva o espírito, não é a carne, não é a matéria. Não, mas o contexto é todo, a salvação é completa. Né? O Cristo dizia, você é o templo do Espírito Santo, o reino dos céus está dentro de você. Então, por que você não consegue se salvar? Você consegue sim. Agora, a religião não salva ninguém. Depende mais de você do que da religião. Então, e Cristo já sabia disso. E ele dizia mesmo aos seus sacerdotes daquela época, né, os sacerdotes da igreja, da religião, ele dizia, vocês não entram no reino dos céus. Ele dizia isso. E ainda dizia assim, além de não entrar, vocês não permitem que o povo entre no reino dos céus. Isso é muito profundo, é preciso entender isso. E hoje continua do mesmo jeito, na verdade hoje está pior, porque a gente vê aí um monte de aproveitadores se aproveitando da inocência do povo, dizendo, prometendo a salvação, quando eles, na verdade, não conseguem salvar nem a si mesmos. Então, Sônia, a religião não salva, primeiro, porque não consegue, ela não tem como salvar nem os seus próprios dirigentes, ela não pode responder por isso. E segundo, elas não salvam porque não têm interesse, ok? Um forte abraço. Eu sou o professor Dimas Patriota, então assista aos vídeos do canal, se inscreva nesse canal, compartilhe, dê um like, acione o sininho e eu encontro você no próximo vídeo para responder mais 5 perguntas. Quem sabe pode ser a sua. Vem comigo!